Estamos acompanhando os desdobramentos aqui pelo Brasil, os nossos repórteres espalhados pelo país, e vamos para a Europa. Quais os reflexos do noticiário brasileiro na Europa? Ulisses Neto acompanhando tudo. Boa tarde, Ulisses. Oi, Carlos, boa tarde para você e para todos que acompanham a Jovem Pan. Aqui na Europa se fala muito sobre a repercussão política e econômica do que está acontecendo no Brasil nas últimas horas. Praticamente todos os grandes veículos de imprensa daqui têm destacado essa hecatombe, né, que foi revelada ontem pelo jornal O Globo. A revista The Economist, por exemplo, e, aliás, né, sempre muito atenta a observar o que está acontecendo no Brasil, normalmente erra o que está prevendo, né, para o país, mas sempre com destaque para o noticiário brasileiro. A The Economist relata tudo o que aconteceu e destaca que o presidente Michel Temer tinha conseguido implementar uma agenda de reformas no Brasil, que é o que vocês têm comentado o dia inteiro, né, que deve ser interrompida. A The Economist aqui, por exemplo, destaca o fato do congelamento, né, das despesas do país, das despesas públicas, o que seria importante para colocar as contas do país em equilíbrio mais uma vez. A Economist ressalta que as notícias da economia do Brasil já começavam a ser um pouco mais positivas, sobretudo em relação à inflação, e que aparentemente foi tudo por água abaixo por causa deste escândalo. Agora, o que o professor Vila falava há pouco sobre uma saída constitucional para essa história toda, é interessante ler o que a Economist escreve, porque eles dizem aqui que ninguém deve esperar que o presidente Michel Temer vá sair do cargo de maneira muito rápida, porque o processo todo de impeachment levaria muito tempo, precisaria da anuência da Câmara. O Rodrigo Maia é um fiel escudeiro dele, né, o presidente da Câmara, então isso também complicaria todo o processo. A Economist, por exemplo, nem considera a possibilidade de eleições diretas no Brasil. Ela fala que não existe essa possibilidade porque ela não é constitucional, ou seja, para os ingleses, aventar a possibilidade de mudar a Constituição, de se fazer uma emenda para buscar uma alternativa de diretas já, ela nem existe, né? Porque aqui essas soluções elas não costumam ser buscadas dessa forma, né? O Financial Times, que também é outro jornal que sempre acompanha muito o noticiário brasileiro pelo lado financeiro evidente, destaca a queda vertiginosa na Bolsa de Valores hoje e, sobretudo, o enfraquecimento do real, que perdeu 7% em relação ao dólar no mercado hoje. O jornal também destaca que o reflexo econômico vai ser muito forte para o Brasil. O país está entrando em águas totalmente desconhecidas por causa desse escândalo político que foi revelado ontem à noite, Carlos. Então, a avaliação muito negativa, né, Ulisses? Aí na Europa, de qualquer modo, acho que vale registrar, inclusive, mercado financeiro agora, a Bolsa cai quase 9%, o dólar sobe 6,7%, é uma pressão muito grande. Agora, fator risco volta a jogar contra o Brasil aí da Europa. Sem dúvida alguma, Denise, porque essa questão que vem sendo destacada, é claro que o Brasil já não vinha numa situação muito boa, né? Mas os últimos índices começavam a dar alguns sinais de encorajamento aqui para investidores externos, e quando a situação começa a melhorar um pouquinho, vem um escândalo dessas proporções, né? A The Economist bate muito nesse ponto, que embora a Operação Lava Jato ela tenha sido bastante forte em termos de atingir a classe política no Brasil e também empresarial, né? Com o Marcelo Odebrecht na cadeia, com o Eduardo Cunha preso, o presidente da República não tinha sido diretamente imputado ainda, né? Embora também o nome dele já tivesse sido ventilado em algumas outras delações, mas a Economist indica isso, né, que o presidente Michel Temer, por mais que tenha a impopularidade alta e que tenha muita dificuldade de governar, ele ainda não tinha sido diretamente acusado de forma tão grotesca como foi hoje, e isso acaba com a possibilidade do governo dele levar adiante essas reformas estruturais que, em última instância, precisam de muita força dentro do Congresso, ainda que do lado popular elas sejam um pouco controversas, Denise. Tá certo. Ulisses Neto, direto de Londres. Ulisses, fique a postos aí, porque nós temos já a informação de que às 4h o presidente Michel Temer vai fazer um pronunciamento em rádio, televisão, falando sobre essa crise, e a gente fica na expectativa do que ele poderá realmente anunciar, o conteúdo, e a gente volta já com você. Até, bom trabalho. Até mais tarde, Thiago. Boa tarde a todos.